Olá, amados, como estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Dejair Moreira e este é o canal Solos 5 Cristos. Bom, essas 2 semanas nós estamos tratando sobre o tema oração. E talvez você me pergunte, como orar? A forma que eu estou fazendo está certa ou está errada? Antes de nós desenvolvermos esse assunto, ou melhor, finalizar esse assunto, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, nos deixar um like e comentar esse vídeo. E também nos siga nas nossas outras redes sociais, que são o Facebook e o Instagram. O link para essas redes vão estar logo aqui na nossa descrição desse vídeo. Vamos lá? Que Deus abençoe. Como eu disse anteriormente, nós estamos terminando uma conversa que está permeando 2 semanas e que estamos falando sobre oração. E nesse tema nós estamos utilizando o texto base de Mateus, no seu capítulo 6, versos de 5 a 15, que é a oração que Jesus ensinou aos discípulos, mais conhecida como a oração do Pai Nosso. E nessas 2 semanas nós viemos abordando este tema, falando versículo por versículo, expondo qual era a ideia central desses versículos e a profundidade dele que Jesus estava transmitindo para os discípulos. Finalizando hoje essa conversa, essa ideia que nós estamos tendo aqui, nós vamos ler os versículos 14 e 15 de Mateus 6. Então, os versículos 14 e 15 dizem assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Para a compreensão dessa ideia que Jesus está transmitindo aqui, seria bom, se você não assistir os vídeos anteriores. Nós vamos estar aqui deixando a playlist já para você assistir. E aí você pode acompanhar toda a nossa argumentação até chegar nesse ponto aqui. Todavia, Jesus ele ensinou aos seus filhos. Veja que no versículo 9 ele vai estar usando a expressão pai, o que não era comumente usada pelos judeus, né, nesse período em que Jesus está falando aqui. Então, toda essa argumentação de oração, Jesus ensinando aos seus discípulos, mas todo aquele que se aproxima de Deus através de Cristo Jesus, assim como Jesus, se torna filho de Deus. E por isso, então, pode falar com Deus, pode abrir o seu coração diante de Deus. E esses versos 14 e 15 são muito fortes, assim como toda a oração. É a conclusão da ideia de oração aqui colocada. E no verso 14, o apóstolo Mateus já deixa bem claro aquilo que Jesus queria nos dizer. Está atrelado o fato de sermos filhos de Deus, perdoarmos uns aos outros. Não há como nos dizermos como filhos de Deus se no nosso coração há sempre a ira, vingança, ressentimentos, se não pensamos na ideia de nos aproximarmos das outras pessoas, se não há no nosso coração a ideia de restabelecimento de relacionamento. Por isso, como filhos de Deus, uma das características principais do cristão é o amor, a piedade, a misericórdia. Porque, assim como Cristo nos amou, nós também devemos amar. É exatamente porque Ele nos amou, é exatamente porque Ele nos perdoou, que nós amamos e perdoamos. Veja, que quando nós somos filhos, nos tornamos filhos de Deus, através da graça de Cristo Jesus,
nós devemos caminhar nesse caminho de perdão. O verso 14 deixa isso bem claro. Porque como nós perdoamos os nossos ofensores, Deus também nos perdoará. E vê que isso aqui, esse primeiro capítulo, esse primeiro versículo, melhor dizendo, desculpa, ele não está dizendo que é um perdão salvífico, ou seja, algo que está acontecendo para que você seja salvo. Não. Isso aqui é um perdão que leva à continuidade da salvação. Ou seja, você e eu já fomos salvos em Cristo Jesus, quando Ele tocou em nossos corações e transformou a nossa vida, o que nos tornou filhos eleitos de Deus. E agora, por sermos filhos de Deus, perdoamos as outras pessoas. E o Senhor também perdoa as nossas ofensas. Porque já falamos no vídeo anterior, porque mesmo que somos salvos em Cristo Jesus, continuamos pecadores, falhos. Todos os dias nós pecamos. Pecamos no falar, pecamos no pensar, pecamos no agir, até mesmo em alguns sentimentos que rodeiam nossos corações e nos motivam a tomar ações que não glorificam o nome do Senhor. Por essa razão, quando perdoamos as outras pessoas, mostrando que Cristo habita em nós, Deus também nos perdoa de todas as nossas ofensas. Mas veja que o verso 15 é o oposto dessa relação. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O que Jesus está dizendo para os discípulos é que se eles caminharem na desobediência da vida cristã, ou seja, nós fomos chamados ao ministério da reconciliação através de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Fomos chamados a esse ministério. Então todo aquele que vem até nós, pede perdão, ou até mesmo nós que vamos até os nossos ofensores e nos colocamos à disposição para que haja reconciliação, quando no nosso coração ou quando nas nossas ações fazemos isso somente para ganhar votos ou agariar mais amigos à nossa volta, ter vanglória sobre as nossas vidas, ou quando na realidade também dizemos que não vamos perdoar e não queremos caminhar com ninguém, veja que o texto diz que Deus também não perdoará os nossos pecados. É interessante que o texto bíblico ele é muito claro e a Bíblia ela se confirma em toda ela. A Bíblia diz que se um marido que está em litígio com a sua esposa não se reconciliar antes de orar a Deus, Deus, quando este orar, não ouvirá a oração dele. A palavra de Deus, ela é clara, meus irmãos. Jesus Cristo morreu e pagou o preço pelos nossos pecados, para sermos justificados diante de Deus. E aqueles que Deus escolheu têm a sua fé inalterável, porque Deus os sustenta. Quando eu digo inalterável, estou dizendo que você não cairá mais da fé. Se Deus te escolheu, você não mais se afastará de Deus. Mas como eu já disse anteriormente, se você escolhe o caminho de desobediência, você caminhará sem o perdão dos seus pecados aqui na terra e sofrerá sozinho as consequências dos mesmos. Por isso se faz necessário, nessa nossa relação com Cristo Jesus e na nossa relação com Deus, que venhamos perdoar a todos aqueles que nos ofendem. É inevitável nessa vida passar sem receber a ofensa de ninguém. Palavras contrárias, mágoas no coração. Nós vamos nos entristecer muito até que Cristo nos chame para a glória.
mas nós devemos ter um coração como o de Cristo Jesus. Ontem mesmo, na nossa live no Facebook, eu falava sobre Estevão, que na sua oração, após ser apedrejado, ele vai orar e dizer o seguinte: Senhor, perdoe, porque não sabem o que fazem. Assim também devemos ser, irmãos. Homens piedosos, mulheres piedosas, que clamam a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e também perdoando a todos aqueles que nos ofendem. Eu espero que Deus tenha tocado ao seu coração, espero que Deus tenha edificado a palavra de perdão sobre a sua vida. Veja que em toda a nossa oração, se não houver perdão, se não houver a reconciliação, Deus também não ouvirá as nossas orações e também não nos reconciliará. Meus irmãos, perdoe, ame quem está à sua volta, se dedique a perdoar, lance por terra amarguras, lance por terra pensamentos negativos que só te aprisionam. Não fiquemos remoendo coisas que só nos lancem para baixo, não. Venhamos viver livres e libertar outras pessoas também. Perdoe, perdoe, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, louvamos a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando desse texto maravilhoso e chegando mais ao final de uma série. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu te peço ajuda. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, comente para que o Facebook, para que o YouTube possa levar essa mensagem para outras pessoas. E também nos ajude em nossas páginas no Facebook e no Instagram. Os links estarão logo aqui na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe. Um abraço.